um barco para atravessar o mar dos sofrimentos. Quando perguntei a ele sobre o que o Senhor comentou comigo outro dia, constatei que tudo ocorreu tal como me disse. O Senhor deve, portanto, dedicar-se mais do que nunca na fé e receber os benefícios do Sutra do Lótus. Ouça com os ouvidos de Shin Kuang e observe com os olhos de Li Lou. Nos últimos dias da lei, o devoto do Sutra de Lótus aparecerá infalivelmente. Quanto piores forem as adversidades que recaírem sobre o devoto, maior será a alegria que ele sentirá devido à forte fé. O fogo não arde mais intensamente quando a lenha é adicionada? Todos os rios desembocam no mar. No entanto, poderia ocorrer de o mar rejeitar as águas deles? As torrentes de adversidades desaguam no mar do Sutra de Lótus e avançam contra o seu devoto, assim como o oceano não rejeita as águas dos rios. O devoto não rechaça o sofrimento. Se não fosse pelo fluxo dos rios, não existiria mar. Da mesma forma, se as adversidades não existiria devoto, sem as adversidades não existiria devoto do Sutra de Lótus. Conforme Tiantai declarou, os rios correm para o mar, e a lenha faz o fogo crepitar mais intensamente. O Senhor deve compreender que, em razão de uma profunda relação kármica do passado, pode ensinar mesmo uma única sentença ou frase do Sutra de Lótus para os outros. No Sutra consta, eles se recusarão a ouvir sobre a lei correta. Essas pessoas são difíceis de salvar. A lei correta significa o Sutra do Lótus. É difícil salvar os que se recusam a ouvir sobre este sutra. Em uma mensagem do capítulo O Mestre da Lei, lê-se: se um desses bons homens ou uma dessas boas mulheres, na era posterior à minha morte, for capaz de expor secretamente o Sutra de Lótus e alguém, ainda que seja uma única frase, então deve reconhecer que essa pessoa é emissária daquele que assim chega. Isso significa que aquele que ensina aos outros, mesmo uma única frase do Sutra do Lótus, é o emissário daquele que assim chega, independentemente de essa pessoa ser sacerdote ou leigo, monja ou leiga. O Senhor já é um praticante leigo e, portanto, um dos bons homens descritos no Sutra. Quem ouve pelo menos uma única sentença ou frase do Sutra e o guarda no fundo do coração pode ser comparado a um barco que cruza o mar dos sofrimentos, do nascimento e da morte. O grande mestre Miaoli declarou: mesmo a única frase guardada no fundo do coração ajudará a chegar ao outro lado da margem. Ponderar sobre uma única frase e aplicá-la a exercer a navegação. Somente o barco do Nam-myoho Renge-kyo possibilita alguém a atravessar o mar dos sofrimentos, do nascimento e da morte. O Sutra do Lótus menciona uma pessoa que encontrou um barco para fazer a travessia. Esse barco pode ser descrito da seguinte forma: como um construtor de barcos de sabedoria infinitamente profunda. O grande iluminado mundialmente reverenciado, o Senhor dos Ensinamentos, coletou madeira dos 4 sabores e 8 ensinamentos. Aplainou-a, descartando totalmente os ensinamentos provisórios. Cortou-a e juntou as tábuas, formando uma perfeita unidade do certo e do errado, e terminou a embarcação martelando os pregos do ensinamento único, que tem sabor comparável ao da manteiga clarificada. Assim, ele lançou o barco ao mar dos sofrimentos do nascimento e da morte, desfraldando as velas dos 3.000 mundos sobre o mastro do ensinamento único do caminho do meio, guiado pelo vento favorável do verdadeiro aspecto de todos os fenômenos. O barco avança levando
a bordo todas as pessoas que podem obter acesso somente por meio da fé. O Buda Shakyamuni maneja o leme. O Buda Muitos Tesouros controla as velas. E os 4 Bodhisattvas liderados por práticas superiores remam com grande velocidade, em sincronia tão perfeita quanto o ajuste entre caixa e tampa. Esse é o barco para fazer a travessia. Os que conseguem subir a bordo são os discípulos e os seguidores de Nichiren. Acredite nisso de todo o coração. Quando o senhor visitar Shijokingo, por favor, conversem sinceramente com ele. Voltarei a lhe escrever com mais detalhes. Com profundo respeito, Nichiren. No 28º dia do 4º mês, a Shiji Shiro.